Laser. Amplificação da luz por emissão estimulada por radiação. Princípios da física do laser. Radiação. A energia que se movimenta através da radiação. Absorção. A radiação absorvida gera energia. E essa energia gera calor ou alterações químicas. Isso. Característica do laser. Monocromaticidade. Comprimento de onda bem definido, como eu falei lá no início. Coerente. Todos os fótons que compõem a onda se propagam numa única fase. Ondas colimadas, então tem uma precisão na trajetória. E essa precisão na trajetória carrega altas concentrações de energia através de ondas paralelas. O laser, ele é classificado quanto à potência e emissão. Alta potência os ablativos e o que a gente trabalha, que são os terapêuticos. Tá? Devagarzinho, vamos ver se vai. Isso. Propagação dos fótons no espaço. Essa crista aqui gera um comprimento de onda que tem uma amplitude da onda também. Devagarzinho. Os fótons com diferentes comprimentos de ondas. Comprimentos de ondas mais longas são de baixa frequência com baixa energia. Comprimentos de ondas mais curtas, alta frequência com alta energia. Comprimento de onda é a distância entre as duas cristas, tá? Quanto mais curta, mais energia tem essa onda. E aqui é importante a gente entender um pouco a profundidade de penetração, né? O laser vermelho, ele é mais superficial, ele tem um comprimento de onda menor, enquanto o laser infravermelho, ele tem um comprimento de onda maior, então ele atinge de uma forma mais profunda o tecido. Grandezas físicas associadas ao laser. A energia é a quantidade de luz depositada no tecido. Tá? Fluência ou dose, quantidade de energia aplicada por uma unidade diária. Potência é a taxa com que uma quantidade de energia é transmitida ao tecido em relação à relação entre energia e termos aplicados. E o tempo. A interação do laser com o tecido tem essas 4 propriedades aqui, que é a absorção, transmissão, dispersão e reflexão. Para a gente pensar todos esses efeitos aqui, ó, do laser, na angiogênese, na produção de colágeno, na regeneração do músculo, na diminuição da atrofia muscular, na formação óssea, na produção de cartilagem, regeneração nervosa, diminuição da deflamação, a gente tem que entender que o cromóforo, que é um pigmento natural, os átomos do cromóforo absorvem a luz emitida pelo laser ficando excitados. Ao descaírem, transferem essa energia para reações químicas celulares. Coeficiente de absorção do tecido tem tudo a ver com a onda que você vai aplicar. E para eu ter essa energia que vai desencadear reações químicas celulares, a gente trabalha com esse mecanismo de ação aqui do laser de baixa potência, ou seja, o fotoquímico, a energia luminosa se transforma em energia química. Fotofísico, a energia luminosa se transforma em energia física. E o que isso tem a ver a nível celular? O laser vai ter uma ação sobre o metabolismo celular, ação sobre a porfirina, tá? A porfirina é um composto cíclico que está ligado, a mais famosa que tem é a M, que faz com que o oxigênio ligue dentro da célula, para funcionar o metabolismo celular. As flavoproteínas têm a ver, ela combate a questão da antioxidante, tá? Tem a atuação antioxidante. O laser ajuda na indução de uma nova expressão gênica, previne a apoptose, ou seja, a morte celular, porque atua otimizando o metabolismo celular, faz a migração do metabolismo de fibroblastos para determinada área e a fotólise do óxido nítrico. Separa, decompõe o óxido nítrico e o oxigênio fica livre para atuar na célula, ou seja, a célula respira. Tá? Eu trouxe, eu fui bem específico, o que eu trouxe hoje foi a ver com a questão musculoesquelética, tá?
Então, eu não vou entrar na questão, porque também não tenho tempo, questão de recuperação tecidual. Eu vou dar exemplos aqui de atuações nossas na questão músculo-esquelética. Então, eu vou trabalhar essas ações aqui, mas o laser tem N ações. Tá? Ação anti-inflamatória ou antioxidante. Ativa enzima SOD, superóxido dismutase. É a maior enzima em quantidade que a gente tem no corpo. E ela age como antioxidante, removendo radicais livres, promovendo a diminuição da resposta inflamatória. Ação imunológica. A luz ativa as células de defesa presentes no sangue, estimulando linfonodos da membrana plasmática. Aumento da permeabilidade e degranulação dos mastócitos. Ação antiedematosa, que tem a ver com anti-inflamatória. Se eu diminuo a inflamação, lógico, eu diminuo o edema. Aumento da circulação, inclusive a linfática, facilitando a drenagem e alteração da permeabilidade vascular. Ação analgésica, o que eu quero mais aqui, pensando em músculo esquelético. Eu aumento o nível de beta-endorfina, de encefalina, eu diminuo a permeabilidade da bomba sódio-potássio, eu evito a hiperpolarização da membrana plasmática, eu aumento com isso a produção do ATP e a microcirculação sanguínea, porque eu favoreço a ligação do oxigênio dentro da célula no mitocôndria. Eu faço a diminuição da produção da ciclooxigenase, COX-2 principalmente, que ela é uma enzima indutiva do processo inflamatório. Eu aumento a expressão de glicocorticoides. Se eu excreto glicocorticoides, lógico, eu favoreço a produção da beta-endorfina. E eu faço a supressão da bradicinina, que tem correlação com a dor, tanto no início quanto na manutenção da dor, do quadro áudio. A dosimetria, o que eu tenho que ver com relação à dosimetria? O estado que se encontra a lesão, o tipo de tecido comprometido, se é superficial ou profundo, o tempo da lesão, se é agudo ou crônico, o comprimento da onda, como eu falei, uma mais superficial, outra mais profunda, a potência, o número de pontos ou o modo de radiação, se é pontual ou varredura. Eu vou dar dois exemplos, um de varredura e outro pontual, daqui a pouco. Aqui é uma sugestão. Aqui é uma sugestão de dosimetria, tipo de tecido, pele, mucosa, músculos, glândulas, linfonodos, ossos e nervos. Regeneração, objetivo. Eu quero regenerar, eu quero modular a inflamação, eu quero atuar na analgesia do paciente. E agora eu vou dar dois casinhos aqui para a gente entrar na parte da laserocultura. Bom, AMS, paciente de 56 anos, tinha uma leucemia mieloide aguda, fez um transplante alo-aparentado, doador filha. Após alta, ela apresentou estiramento grau 2 do músculo reto femoral direito. Ela foi arrumar na casa dela na gaveta da geladeira, ela baixou. Quando ela foi levantar, ela caiu para trás. Aí ela fez um estilo, começou com uma dor insuportável, mas ficou em casa. Tá? Ela estava fazendo acompanhamento no day clínico, ambulatório com a gente. O que aconteceu? Ela voltou para fazer o tratamento. Uma das indicações de reinternação com a exalta é o paciente quando ativa um citomegalovírus. Ele tem que voltar para o hospital e fazer o tratamento para aquilo. Ele não pode ficar em casa. Então ela aproveitou, ela voltou, internou no hospital, ela estava andando assim, ó. Ela não conseguia dobrar a perna. Então ela tinha essa aqui é uma escala visual analógica, vai de 0 a 10. 10 é a dor mais forte, 0 é sem dor. Tá? Ela estava com a EVA de 6 a 8, de moderada a alta a dor dela, uma marcha com limitação importante. O que nós usamos? Entendemos que seria interessante usar um laser mais profundo, laser infravermelho, usamos 4 joules por 40 segundos. Como era uma área maior, usamos varredura, selecionamos a área, traçamos pontos e fizemos 4 joules no ponto, 4 joules no outro ponto. A gente trabalha em torno de uma margem de 2 dedos de um ponto para o outro, tá? Depois que você divide a área que você quer trabalhar. Fizemos 6 sessões com ela. No final, a EVA dela estava de 0 a 2, ou seja, uma dor bem leve e marcha normal, depois após 6 dias de tratamento. Esse aqui, SRN, 40 anos, é um mieloma múltiplo, foi um transplante medular ósseo autólogo, ele usou o próprio sangue dele. Tá? Na internação, relatou tenossinovite de Kerben. Limitação para digitar no computador, ele trabalhava muito no computador. Tinha uma dor em torno de 4 a 5, uma dor moderada. Tá? Usamos também o infravermelho. Ele tinha muita limitação na extensão
no extensor curto do polegar e no abdutor longo, né? Trabalhamos de forma pontual, usamos 4 joules por 40 segundos, fizemos 5 sessões. Na segunda sessão, praticamente ele estava com dor zero. O que eu fiz? Aos próximos 3 atendimentos eu usei 2 joules por 20 segundos, com o intuito de quê? De regeneração e modulação, já que eu já tinha atingido a analgesia que eu queria para esse paciente. Tá? Tem intervalo entre as sessões? Diário. Todo dia. Tá? O paciente fica lá fazendo diariamente com ele. A grande questão que eu vou ter aqui é isso. Aí a gente faz milagre, né? Orientamos o paciente, não sai do computador. Então, começa a ter quadro óptico de novo. A causa não está sendo resolvida. Né? Não, é sedentário, não gosta de fazer exercícios, só gosta de reclamar. Mas, se ele fizesse essas coisas, eu acharia que ele teria dor hoje. Procurasse fisioterapia. Contraindicações absolutas. Sobre a retina, sobre neoplasias, processos bacterianos, sobre tecidos especializados como ovários e testículos. Em relativos, pacientes submetidos a tratamentos com anti-inflamatório esteroide, tá? Que é um glicocorticoide. Ele atua, muitas vezes, inibindo a beta-endorfina, então é uma coisa meio relativa. Tá? Sobre mama, sobre disfunção tiroidiana e pacientes com marca-passo, também é relativo. Eu já usei pontos de chumbo antigo lá no pé do paciente, o paciente tinha marca-passo, não aconteceu nada, por isso que é relativo. Cuidados e precauções. O ângulo de incidência deve estar sempre localizado sobre a área de aplicação. Né? O terapeuta e o paciente devem estar usando proteção ocular. O ambiente de aplicação deve possuir pouca luminosidade. A pele do paciente deve estar sempre limpa, isenta de cremes, óleos ou mesmo secreção sebácea. Aí o que acontece? Tem mais ou menos uns 3 anos, eu me encantei pela acupuntura, né? E dentro do curso que eu fiz tinha o módulo laser. Eu trabalhava nos quartos em terapia intensiva. Fui chamado para assumir o transplante porque eu trabalhava no hemorrio. E na minha cabeça veio, por que não? Por que não levar isso? Porque eu vejo sempre o atendimento em ambulatório. Por que eu não levo lá para cima onde o paciente fica internado? Uma média de atendimento de paciente de transplante de medula óssea. Hoje a gente já tem o primeiro transplante cardíaco e renal duplo, que foi, tem uma semana, Marcos. A gente tem transplante hepático também, transplante musculoesquelético e transplante renal. Mas hoje o carro-chefe nosso lá é o transplante de medula óssea. Então, por que não levar os efeitos da acupuntura? Lógico, não vou usar agulha no paciente imunossuprimido, não vou abrir áreas para infecção. Então eu uso o laser com vários, que eu posso ter vários recursos. E aí comecei a procurar na literatura. Só uma coisa que eu trouxe para vocês entenderem um pouco o comprometimento desses pacientes, né? Agora eu vou entrar um pouco na acupuntura. Isso aqui é um questionário de qualidade de vida. Então, todo paciente lá eu mensuro isso com ele. Esse questionário de qualidade de vida é o QLC-C30, é o alemão. Ele trabalha vendo o estado global da saúde do paciente, a função física, o desempenho de papel, função emocional, função cognitiva, função social, função funcional. Isso aqui são as funções. Tá? E também os sinais e sintomas de um paciente que interna, paciente oncológico, né, o oncohematológico. Se o paciente tem fadiga, náuseas, vômitos, dor, dispneia, insônia, perda de apetite, constipação, diarreia, até dificuldade financeira entra. E aqui são 57 pacientes desse grupo que eu usei aqui. Foi um outro trabalho que eu também mandei para Madrid lá nesse congresso e foi aprovado, mas foi com relação à parte motora. Né? Mas eu trouxe para vocês terem uma noção. Na admissão ele faz esse questionário, são 30 perguntas, e na alta ele repete esse questionário de novo. Eu não vejo diferença estatística em nenhuma função dele aqui, ó, tá? Emocional, física, que a gente atua diretamente, mas quando eu pego nos sintomas, ó, náuseas e vômitos, eu tenho uma diferença estatística importante. Então, o paciente que apresenta muito o quê? Náuseas e vômitos. Eu tenho uma diferença estatística também o quê? Na perda de apetite. Eu tenho uma diferença estatística também o quê? Com diarreia. Então, o paciente tem náuseas e vômitos, o paciente não come, o paciente tem diarreia. Entrando na acupuntura, como é que fica a essência pós-celestial desse paciente? Como é que as substâncias vitais, como o tixo, o a essência, fluidos corporais, o Shen, ficam alterados?
né? Então, baseado nisso, eu falei, não, eu tenho que trazer alguma coisa de diferente para esse paciente, para ter um gasto metabólico menor e atuar para ajudá-lo a conseguir se alimentar melhor, né? Eu tenho dados com isso aqui, mas são meio... Eu não sentei ainda para ver direitinho, não. Eu uso principalmente o CS6 e o E36 para tratar esses pacientes aqui com laser, tá? Então, buscando na literatura, o que a acupuntura pode ajudar nesses pacientes com câncer? Indicações de acupuntura no auxílio do manejo de afecções relacionadas ao câncer derivado do seu tratamento. Eu posso trabalhar com náuseas e vômitos, e na literatura é um dos que tem mais relevância estatística, tá? Xerostomia, boca seca, eles usam muito saliva artificial lá. Na fadiga, pelo tratamento, pelo uso de quimioterapia, em torno dessa fadiga, a sensação subjetiva de cansaço, a fadiga oncológica, oscila em torno de 6 meses a 2 anos pós-tratamento. Na dor, na insônia, sintomas vasomotores, isso aqui é principalmente em pacientes com câncer de mama, que tem aqueles fogachos, tá? E linfedema também, câncer de mama. Aqui, as indicações, as forças de recomendação, os pontos e a duração das frequências, tá? Você pode ver que tem maior força de recomendação é náuseas e vômitos e dor. Tá? Isso aqui saiu em 2019, ano passado, mostrando que os efeitos, a segurança tumoral, os efeitos da fotomodulação, da terapia de fotomodulação usada na prevenção e tratamento do paciente com câncer e suas toxicidades. Foi uma revisão sistemática mostrando a segurança do laser no paciente oncológico, que era uma questão. Laser, câncer? Não, não pode. Entendeu? Isso foi uma revisão com 26 artigos, só no ano passado. O que eles focaram mais foi na mucosite, né? A gente tem uma resposta muito boa lá dos dentistas. Na radiodermatite, no linfedema e na neuropatia periférica. Aqui a gente usando lá, tá? Aqui um paciente em tratamento, já tinha uns 15 dias após a infusão, após o transplante dele mesmo, ele estava esperando tempo de aplasia, que daqui a pouco eu vou falar no trabalho que a gente mandou para Madrid. E aqui, isso. Então esse aqui vai ser o congresso, o encontro anual da Sociedade Europeia de Sangue e Transplante de Medula, tá? Ia ser em março agora, só que pelo coronavírus foi adiado para final de agosto, início de setembro. E a gente mandou esse trabalho aqui, uso da laser acupuntura, na dor lombar, em pacientes submetidos a transplante de medula óssea. A gente mandou um outro exercício também. Qual foi a ideia do exercício? A acupuntura foi aplicada, a acupuntura com laser foi aplicada a partir do momento em que o paciente apresentava dor lombar grave, EVA maior que 8, com uso de analgésico regular. O que acontecia? O paciente estava em atendimento normal, né? Alguns pacientes, após a infusão da medula, eles desenvolvem um negócio de síndrome da pega, que eles começam a ter dor óssea. Pode ser isso. Outros pacientes nossos não teve síndrome da pega e teve dor lombar. A partir do momento que o médico entrava com analgesia regular, a gente tem um plano terapêutico que é discutido toda semana, 3, 4 vezes por semana, e o médico sinalizava, o paciente está com dor lombar, já fiz remédio e mantém a dor. Então eu ia avaliar o paciente, tá? Quando terminava o trabalho, não apresenta dor lombar ou EVA menor que 3. EVA menor que 3 é dor leve, tá? Com escala de desempenho de Karnofsky entre 80 a 90%. O que é isso aqui? Em câncer, a gente tem umas escalas de performance, tá? ECOG, Karnofsky, essa aqui é usada mais para a gente emitir dados para a Europa e para os Estados Unidos, que a gente tem trabalho conjunto, eles usam Karnofsky, então a gente acaba usando essa aqui, para ver como é que o paciente está, se ele está independente, se ele está mais acamado. Quanto mais próximo de 100%, ele está mais independente. Então, o que acontecia? O paciente não apresentava dor lombar ou EVA menor que 3, com escala de desenvolvimento ou performance entre 80% e 90%. Então ele não tinha dor ou tinha essa dor leve, e eu avaliava também essa escala de performance. Se tivesse entre 80% e 90%, o paciente saía do
estudo. Como é que foi? Foram 12 pacientes, sendo 8 homens e 4 mulheres, 8 pacientes de transplante autólogo e 4 pacientes de transplante halogênico. O transplante autólogo é o próprio sangue do paciente, o halogênico não, precisa do doador. O halogênico tem mais complicações, uma coisa clássica chama doença do enxerto contra o hospedeiro. Não vou entrar muito aqui não, mas tem várias complicações dessa doença, tá? Então foi mais pacientes autólogos do que halogênicos. A idade entre 53, mais ou menos 13, e o tempo de aplasia. O que é o tempo de aplasia? O paciente ele interna no hospital, ele começa a quimioterapia de condicionamento. O que essa quimioterapia de condicionamento faz? Mata a medula dele. Passa um tempo, o médico vai citar, ele vai fazer 7 dias, 5 dias, 10 dias de quimioterapia. No 11º, pega aquela célula do paciente ou aquele doador infunde no paciente. A partir daquele momento, aquelas células entram e vão para a medula para o paciente ter uma nova medula. Até o paciente começar a produzir neutrófilos ou leucócitos, o que vai acontecer? Ele tem que ficar num quarto isolado. Ele não pode sair para o corredor. Mas a gente atende, a fisioterapia vai lá, atende, a gente usa o laser no paciente também, para dar mobilidade para o paciente. Então, esse tempo de aplasia aqui, ó, é o tempo que ele fica mais parado. Então, isso para mim é importante ver se o tempo de aplasia, acompanhando mais outros trabalhos, se a gente conseguir otimizar, diminuir o tempo de aplasia ou se o tempo de aplasia aumentar, isso vai ter repercussões na parte física do paciente. Como que foi feito? O que eu usei? Eu vou ser bem sincero, eu avalio, eu vejo o pulso, eu vejo a língua, mas eu não conseguiria botar isso num artigo, principalmente artigo ocidental, então eu teria que ser uma coisa mais prática e rápida. O que eu usei? Eu usei os 8 princípios da medicina tradicional chinesa. Exterior e interior, calor e frio, excesso de deficiência, yin e yang. Classifiquei o paciente dentro desses critérios aqui, tá? E selecionamos os pontos. Usamos nesses 12 pacientes os mesmos pontos. Eu usei o bexiga 23, ponto Chu lá do rim. Usei o ID3 com o bexiga 62, tá? O vaso maravilhoso, e usei o F3. Aqui eu usei tanto o laser, que o meu aparelho pode fazer ao mesmo tempo o laser vermelho quanto o laser infravermelho. Por quê? O laser vermelho tem uma atuação mais superficial, o laser infravermelho tem uma atuação mais profunda. Então eu vou trabalhar o ponto como um todo do paciente que eu estou usando, tá? 3 jaulas por 30 segundos. Então eu usava o bexiga 23 bilateralmente, operador lombar, usava o ID3, começava com o ID3, depois eu ia para o bexiga 23, paciente de lado, depois eu fazia o F3, depois eu fechava com o bexiga 62. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, ou seja, em 2 minutos eu fazia o atendimento do paciente. Olha a praticidade. Tá? Usava 3 jaulas por quê? Diferente do que se tem na laser terapia, a gente trabalha com 3 jaulas para tonificar o ponto ou 6 jaulas na acupuntura para sedar o ponto. E aqui foi a estatística nossa. A escala Karnofsky de performance que eu falei com vocês não teve diferença estatística, tá? Ou seja, o paciente mesmo com dor, ele conseguiu recuperar e não teve tanta diferença, não teve tanta queda nessa escala de performance, ou seja, saiu de 97 para 88. A escala funcional do EORT, aquela tabela lá atrás que eu falei para vocês de náuseas e vômitos, entendeu? Também não teve diferença estatística. Tá? E a EVA, que é a escala de dor, saiu de 8 e foi para 1. Então teve diferença estatística. Tá? Então, uma coisa prática, rápida, uma avaliação rápida também, a gente conseguiu ter uma evolução boa. O que eu estou querendo fazer agora é pegar só paciente com halogênico. O tempo de internação é maior e tem mais complicações, para ver se a gente consegue atingir o mesmo resultado ou um pouco parecido. Conclusão. O uso da acupuntura laser parece eficaz e seguro no controle da lombalgia em pacientes submetidos a transplante de medula óssea com manutenção do desempenho funcional e da qualidade de vida. Tá? E para terminar, essa é a equipe. Aqui sou eu, Érica, nossa rotina, Jonas, Alana, Regiele e Felipe.
Sem eles, nada disso a gente conseguiria fazer, né? E isso aqui são as minhas princesas. Obrigado. Você também fazia o living dos pacientes? Boa pergunta. Acho que dá para falar um pouquinho. Olha, o ILIB, meus pacientes, eu vou te dar só uma noção por que eu não uso o ILIB. Já conversei com o representante, já sentei com amigo, já li, procurei artigo. Vou dar só um exemplo da leucemia linfóide aguda, Filadélfia positivo, foi uma que dá. A hematologia é uma viagem. Tem a operação, quando é Filadélfia positivo, essa doença, ela tem operação, o cromossomo 9, ele troca material para o cromossomo 22. Vai me perguntar por que é isso. Tá? É assim, ele produz uma enzima. Essa enzima altera o sistema imunológico. E o sistema imunológico começa a produzir células cancerígenas, que são os blastos. Então, o que eu pensei? Eu não tenho referência para eu colocar um laser, corrente sanguínea no paciente. O que eu vou estar estimulando ali? Outra coisa, eu estou numa internação. Então, assim, o paciente está fazendo quimioterapia, o paciente está fazendo corticoide, está fazendo muita coisa. Então, assim, eu não vou ter o que. melhorou por quê? O que melhorou? Foi por causa do LIB, foi por causa da quimioterapia. Então, assim, eu acho que o laser ainda já tem que. Eu só fiz questão de botar aquela revisão de 2019. Entendeu? Porque o laser ainda, por mais. Eu tenho pacientes que me perguntam, quando eu chego lá e falo que vou fazer a cultura com laser, mas laser no câncer, entendeu? Eu explico tudo, falo que é seguro, e eu trabalho muito com esses pacientes, CHU antigo, eu pego muito funcionalidade, e uso no local da dor, longe de muito, onde tem linfonodos aqui, virilha aqui, eu não uso, entendeu? Oi? Mas a lombar aqui em cima eu uso, mais afastada aqui eu uso. Entendeu? Então o ILIB, eu acho que assim, tem muita coisa na hematologia no transplante que tem que se fechar ainda para ter uma terapia. Eu acredito, faço, meus pacientes adoram. Mas lá especificamente eu não uso. Eu tive um paciente agora lá, um cara, aí foi numa internação, rapidinho. Aí foi na internação normal lá. O cara está na moto. Aí passou aquele carro do reboque, ele ia bater a cabeça no carro do reboque. Ele virou, aquela ponta do carro do reboque entrou aqui. Isso foi 4 anos atrás. Ele arrebentou tudo aqui nele. Então ele tinha uma dor insuportável há 4 anos. Ele internou agora que ele caiu de uma escada. Ele conseguia trabalhar com aquela dor, doía muito, ele caiu de uma escada. Ele internou no hospital uma dor insuportável. Ele chegou para o neurocirurgião e falou assim, eu prefiro ser operado, porque tem risco, a cirurgia é bem perto do complexo, eu prefiro ficar tetraplégico do que ter essa dor. Só que a gente tem um outro paciente, um colega lá nosso, que ele operou, o paciente ficou tetraplégico e a dor continuou. Então, assim, o cara preferia. Aí os médicos me chamaram e disseram, tem como você fazer alguma coisa com esse cara? Aí eu fiz o ILIB. Eu fiz o ILIB, fiz pontos locais. Assim, ele foi transferido para outro hospital porque ele decidiu operar, ele vai arriscar. Ele relatou melhora. Os médicos viram, isso que você fez com o cara. Entendeu? Mas eu fiz o ILIB lá com ele. É uma coisa tão diferente no hospital, que ele brinca lá, agora eu perdi um tempo já que eu não ficava nisso, eu ficava muito isolado no transplante. Então, assim, eu estava com óculos e tal, e ele começou a me cuidar do Ciclope, do X-Men, entendeu? Então, assim, é um negócio que nem eu olho e falo assim, o que está acontecendo aqui? Porque eu não está acostumado.